E no vídeo de hoje do canal, as últimas para o jogão de hoje, clássico São Paulo e Santos no Morumbi. Mais de 53 mil ingressos vendidos. Será que chegaremos ao recorde do Brasileirão? E claro, opinião, análise do São Paulo, além de mercado da bola. Então, vambora pro vídeo. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Mas ainda tem o Campeonato Brasileiro pela frente também. Se não conseguir a classificação pela Copa do Brasil, tem que conseguir pelo Campeonato Brasileiro, pensando em Copa Libertadores na próxima temporada. Lembrando, o campeão da Copa do Brasil garante vaga no torneio, no principal torneio de clubes do continente. E claro, também, São Paulo tem o objetivo de quê? Ficar entre os 4 primeiros, 6 primeiros. Geralmente abre vaga, principalmente por conta do domínio brasileiro na Copa Libertadores nos últimos anos. Então o São Paulo vai tentando, inclusive, conseguir de todas as formas possíveis, inclusive no Campeonato Brasileiro. E agora, neste final de semana, no domingo, pega o Santos no estádio do Morumbi. Mais de 52 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, e aí fica a expectativa do time que vai a campo, muito provavelmente um time completo, titular, para a partida de logo mais. São Paulo que perdeu, de logo mais, amanhã, né, obviamente. O São Paulo que perdeu um dos jogadores para essa partida, que é o Gabriel Neves, um dos pilares defensivos, viu, Pedro Marques? E a defesa vem tendo destaque nessa temporada. A gente separou aqui a nossa produção, o nosso Pedro Henrique Sperber preparou aqui, ó, os últimos 5 jogos e o destaque para a defesa. Se liga aí, ó. São Paulo sofreu um gol apenas nos últimos 5 jogos, que foi exatamente a da partida do Palmeiras, o da partida do Palmeiras, e não perdeu nesses 5 jogos, apenas sem um querer, empate. né? Então 2-0 contra o Tigre, 1-0 contra o Fluminense, depois vitória contra o Palmeiras, também no estádio do Morumbi, esses 3 primeiros jogos no estádio do Morumbi. No domingo passado, empatou em 0-0 em Bragança Paulista com o time reserva, vale ressaltar isso, também um bom trabalho do sistema defensivo do São Paulo, só que também dos reservas, e contra o Palmeiras sofreu um gol acidental, podemos dizer dessa forma, e conseguiu a virada. Então, bons resultados, solidez defensiva, algo que vinha sendo muito criticado no começo da temporada do São Paulo. Podia até vencer, mas sempre tomando gols. Então São Paulo consertando essa parte, que vai ser muito importante para o restante da temporada. Nos últimos 23 jogos, apenas 5 derrotas do São Paulo. Nessa média, o São Paulo tem mais 35 jogos no ano. São Paulo perderia, se mantivesse essa média, 7,5 jogos na temporada toda. 35 jogos, apenas 7,5 jogos de derrotas, né, considerando, é uma margem muito boa de um time que vai brigar lá em cima, inclusive nas competições mata-mata e também no Campeonato Brasileiro. E contra o Santos, muito favoritismo e, claro, o apoio da torcida. Como você apontou, tinha acompanhado nas redes sociais a publicação do Gabriel Neves, né? Ele disse que fraturou as 2 costelas no jogo contra o Palmeiras, né? Toda a dedicação do elenco do São Paulo tá fora, né? Como o Chacon trouxe a informação. E também tem um bom retrospecto, né? Chacon, do São Paulo contra o Santos nesse clássico Sansão. É isso mesmo, né? O retrospecto do São Paulo é muito bom, histórico. São Paulo, dos grandes clubes que tem no Brasil, apenas tem um retrospecto negativo contra o Corinthians. Dos outros todos, inclusive por conta dessa vitória contra o Palmeiras, voltou à liderança nessa disputa, né? Nos duelos, no cara a cara, naquele head-to-head que o pessoal gosta de falar atualmente, né? Então o São Paulo, ele só tem esse retrospecto. E contra os rivais diretos, né? O Santos é o maior freguês do São Paulo. Então tem esse retrospecto positivo, um momento ruim que vive o Santos, e o São Paulo, que não vai contar, ainda é tratado como dúvida o Pablo Maia, e aí perde o Gabriel Neves, né, agora por conta da fratura, o Pablo Maia que perdeu o pai, e o Natan, que também não era uma opção primária, né, ele que ficava no banco de reservas, lateral direito, ele acabou perdendo a mãe, né, ontem, inclusive, foi liberado dos treinos, não joga nesse domingo, e o Pablo Maia ainda é considerado como dúvida. E toda a força aos dois, né, a família dos dois, e o São Paulo deu liberdade para que eles ficassem com a família, dessem amparo, né, para os seus familiares e esquecessem um pouquinho o São Paulo nesse momento, que é de dor também para os dois. Esse ano São Paulo tem muitas chances de conseguir algum título. Vamos por bom caminho. Aqui todo mundo está no mesmo barco e todo mundo tirando para frente. E eu acho que se São Paulo capricha um pouquinho e todo mundo tira para o mesmo lugar, o 2023 pode terminar com São Paulo sendo campeão de algum título. Deus te ouça. Do time, eu acho que esse ano está bem encaixado. É um equipo muito mais coletivo. Acho que o ano anterior a gente de cima fazia muitos goles, o Luciano terminou com muitos goles, mas este ano é um time muito mais coletivo, onde
Por exemplo, a figura de ontem foi o lateral esquerdo, que quizás antes não acontecia muito isso, a gente dependia muito da gente de cima, e este ano é um equipo mais coletivo. Eu acho que todo mundo compreendeu que pode aportar, que desde o lugar que toque, seja no banco na reserva ou de titular ou jogando 1 ou 90 minutos, pode aportar. Como o professor Dorival falou, muitas vezes a gente que entra do segundo tempo é a que resolve o jogo. E eu acho que todo mundo aqui no São Paulo tem na cabeça que tem que ser campeão. Então, a ninguém importa se, obviamente todo mundo quer jogar, mas a ninguém importa se toca 10 minutos, 20, 45 ou 90. Tem que fazer de tudo para tentar conseguir um título para São Paulo. E este ano eu acho que as coisas estão dando certas para que São Paulo novamente chegue a fases finais. Mas estamos muito confiantes. Acho que ontem dimos uma demonstração ao futebol brasileiro de que São Paulo está vivo, que São Paulo outra vez tem que sempre estar no patamar de cima, brigar por títulos, ser e estar nos primeiros 3, 4, 5 times do Brasil. E agora estamos no julho, mas esperemos terminar no dezembro comemorando todo mundo e tentando trabalhar para que São Paulo outra vez volte a ser o São Paulo que foi faz 20 anos. Caleri, gostaria que você falasse. A gente percebe que esse escudo que tem do seu lado esquerdo aí, pelo menos me parece que é o grande clube da sua vida, porque as coisas no São Paulo, para você, elas acontecem de um jeito diferente. O torcedor te ama, é apaixonado por você. O torcedor, quando fala em Caleri, é símbolo de gol. Você, dentro de campo, deixa a vida, se for possível. Ficou claro que se não fosse um jogo decisivo, como foi ontem, você já tinha passado alguns dias, mas talvez você precisasse de mais tempo. Então eu queria saber o que significa esse escudo, essa vida no São Paulo, imaginando a tua carreira, esse encontro tão bacana que nós aqui, como analistas e o torcedor que vive essa emoção, a gente percebe que é algo que é muito forte. Então eu queria saber de você, o que diz seu coração sobre esse encontro São Paulo e Caleri. Eu sempre falei, eu sou muito grato desde o dia que eu cheguei aqui, faz, não sei, 7 anos. Eu escolhi vir ao São Paulo. Eu tive a oportunidade de ir a quase todos os times do Brasil e eu sempre coloquei a São Paulo no primeiro lugar. E o que sempre eu falei, não tinha dinheiro que possa comprar o que São Paulo deu para mim e para minha família. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eu era um garoto, eu sabia que ia ficar muito pouco tempo aqui e eu vivi muitas coisas, como eu sempre falei, muito fortes aqui e eu sabia que eu ia ter uma volta aqui no São Paulo. Eu escolhi voltar ao São Paulo, eu poderia seguir jogando nesse momento na Europa quando eu escolhi voltar a vestir esta camisa e esse é o dia de hoje que eu acho que tomei a decisão certa. Eu sou muito feliz aqui, obviamente. O clube da minha vida é All Boys, onde eu nasci, onde eu moro, mas uma parte do meu coração leva os colores que tenho no meu lado esquerdo do meu peito. E eu sou muito feliz e me sinto muito contente cada vez que eu entro ao estádio no Morumbi. As crianças colocando meu nome, respeito, gratidão, outro nível. Eu me sinto muito representado por todo o povo são paulino e eu quero devolver um pouquinho do carinho que eles me dão dentro do campo. Meu sonho é ser campeão com esta camisa. Eu não tenho dúvidas que eu estou trabalhando todos os dias para conseguirlo. E quando toda a gente aqui do São Paulo faz muitas coisas por mim, o mínimo que posso fazer é tentar fazer de tudo para jogar. No sacrifício, machucado, dar a vida e o 100%. Então eu me sinto muito representado, como eu falei, por todo o torcedor são paulino, por toda a gente que trabalha aqui no São Paulo.
ellos me dieron todo lo que yo quería aquí y mi forma de agradecer es tentando siempre dar o 100%. Obviamente, hay muchas veces que las cosas no dan certas, como no dieron certas en muchos momentos importantes, mas eu sou cara que siempre trabaja por mejorar y no tengo dudas de que o Caleri jogador siempre va a representar a camisa y va a intentar dar o melhor para que São Paulo seja campeão. Ele visivelmente nunca esteve nessa situação. É a melhor fase da carreira como técnico e a saída dele do Flamengo, ele não engoliu até hoje, né? Sim, sim. Porque para ele é uma falta de reconhecimento isso, total, exatamente, né? Exatamente. Isso. Agora ele está numa outra situação. Em tese, quando ele foi contratado, ele é melhor que o time. E a pergunta era ali, você teve o Santos com o Neymar e Ganso, você teve o Flamengo com o Quarteto Mágico. Agora não tem muito como tirar o mérito dele do São Paulo, sem dúvida, né? Então ele está nessa... Acho que ele ainda está com esse negócio engasgado. Ele falou também sobre padrão, né? Os meus times têm um padrão. Eu acho que é interessante porque o Dorival ele consegue descolar o trabalho da gestão. Isso, pois São Paulo, boa, Márcia, era isso. Ele separa, é como um organismo diferente. É isso que eu queria... E o Ceni era o... Porque o Ceni vê o São Paulo no coração, Flamengo, né? Exatamente. Ninguém falava do lance. O Dorival, ele tem uma... Assim como o Abel se alimenta do conflito e assim ele conseguiu muita coisa, o Dorival é aquele bom cara pro ambiente bagunçado, né? Ele é aquele, sabe, o Pulp Fiction, você assistiu? Aquele cara que resolve problemas? Sim, é o... Harvey Keitel. O cara chega na cena do crime, limpa a cena do crime, você faz isso, você faz aquilo e tal. O Dorival é um pouco isso, fazendo uma metáfora parecida com a sua. Bem. Ele chega no Flamengo desse jeito, o Flamengo é campeão. Ele chega no São Paulo desse jeito, e o São Paulo vai lá e elimina o Palmeiras. Só que tem uma... O jogo de ontem me pareceu, Massini e Arnaldo, que tem uma virada, que é do São Paulo deixando de ser o coitadinho. As perguntas na coletiva de ontem é sobre final, que tal você ser campeão da Copa do Brasil de novo? Ele vai ter que saber lidar com isso. O final contra o Flamengo, o final não sei o quê, o que você acha de eliminar o Corinthians? Já foi muito nessa linha. Lembre-se que o Palmeiras esteve nesse lugar contra Atlético Mineiro e contra Flamengo. Eu ia chegar nesse ponto. Fechado. Esse é um ponto pro São Paulo, Arnaldo. Saber lidar com o favoritismo. Dorival também. Exato. Porque São Paulo e Corinthians, se forem jogar segunda-feira, o São Paulo é favorito. Sim. Então. Entende? Como muda? Sim. Essa mudança precisa ser bem trabalhada. Porque o Dorival, ele sabe lidar com o fato de ser o underdog. É isso. Agora, talvez o Palmeiras entre no modelo que agrade o Abel também. De patinho feio. Perfeito. Ninguém dá porrada na gente à vontade. Em relação a essa situação dos dois clubes, de fato, eu acho que o jogo de ontem, a eliminação do Palmeiras, a classificação do São Paulo, é um marco para os dois times. Muda um pouco o aspecto coitado do São Paulo, vai só disputar a temporada e faz o Palmeiras ter que entrar numa reflexão, no divã. No divã. O Dorival está acostumado com todas as situações no futebol. O São Paulo não está a ser considerado favorito mais a nada. No Flamengo ele tinha que lidar, ele tinha que toda hora botar, ele era favorito a tudo. Sim. Ele tinha que botar água na fervura. Mas, de qualquer forma, eu acho que talvez o que seja diferente para ele é justamente o que eu apontei. Desta vez, ele é maior do que o time. Eu acho que ele nunca lidou na vida dele com essa situação. Talvez em outros trabalhos. Tironi, mesmo quando ele voltou a carreira para ser técnico do Ceará, não existia essa... o Dorival está tentando retomar a carreira, vamos ver como é... Vindo de uma doença gravíssima, né? A gente não sabia o que esperar, nem ele sabia. Quando o São Paulo contrata, foi o grande acerto da temporada, talvez demorou um pouco, mas não demorou tanto como o Corinthians demorou. Quando o São Paulo contrata o Dorival naquele momento para substituir o Rogério, o São Paulo estava contratando o melhor técnico brasileiro disponível. E o Dorival chega maior do que o São Paulo. Isso para ele talvez seja de fato diferente. A outra vez que ele comandou o São Paulo, ele falou isso na coletiva ontem. Eu vim para o São Paulo para ser campeão em 2017 e não pude continuar o meu trabalho, não completei nenhum ano. E quero ser campeão pelo São Paulo, né?
essa circunstância é muito diferente atual de 2017. Ninguém colocava o Dorival acima do São Paulo em 2017, mesmo que ele tenha vindo também para o lugar do Rogério, para também, em tese, em primeiro plano, não salvar o time do rebaixamento. Então, de fato, são coisas novas. É o que o Massini falou. Hoje, se ele jogar contra Corinthians ou América hoje, nesse final de semana, não importa. Mesmo se o Corinthians ganhar de 10 do América no sábado, se começasse amanhã, o São Paulo seria favorito. E, de fato, isso é uma coisa nova para o São Paulo, talvez não tão nova para o Dorival, mas para o São Paulo é uma coisa nova nesses últimos anos, né? Fala, Márcio. Não, é que a questão do Dorival aí, que é uma reviravolta na vida dele espetacular, né? Ele esteve perto da morte, né? Quando você tem uma doença, um câncer, a gente faz essa reflexão, né? Você olha para a sua vida e ela passa muito rápido na reflexão que você faz, porque a atitude não é agradável para ninguém, né? Quando a gente para pensar que um dia estarão outros 3 aqui, um outro gordinho e outros 3 profissionais sentados, não é uma coisa agradável saber que vai chegar, que isso vai chegar. Isso é maravilhoso para a vida dele, né? Para a vida pessoal. Ele tem muito crédito, muito mérito de passar por um momento difícil e voltar a ser profissional, né? Voltar para o profissionalismo e estar no melhor momento da carreira dele. Porque também é necessário dar uma chilicada no banco, entendeu? Como ele tomou o cartão amarelo. Entendeu? Eu no lugar dele, eu teria furado o Daronco com uma agulha. Vamos ver se você balão. Entendeu? Vamos ver se você é forte. Imaginar o Daronco, não dá? Não dá, não. O Daronco é aqui. Você vai... Pegar uma agulhinha e falar, vem cá, fortão, puf. Eu tenho às vezes vontade de fazer isso com esses caras fortão. Então, porque faz parte, entendeu? Porque senão ele adoece. Tem que ter um pouco isso, sabe? Tomou lá o cartão dele, tem que ser advertido e tomar o cartão. Não é o comportamento dele, do treinador, ideal que ele faça isso. A regra do jogo tá aí para punir. Foi lá, deu o cartão e tal. Entendeu? Então, isso agora para ele é lidar com uma situação oposta ao Flamengo, porque ele segurava... Ele é o protagonista, né? Ele segurava a pipa dos caras. Agora, a pipa é ele. É o Dorival Bebê lá, o irmão, o filho dele que vai ter que segurar. É o time do Dorival. É o time do Dorival. Porque é mesmo. Entendeu? Porque se você pegar... Isso é uma novidade, hein? Se você separar... Você vai ver, no domingo, São Paulo e Santos. Já são 52 mil ingressos vendidos antecipadamente. Obviamente vai ser o recorde de público no ano. Impulsionado, evidentemente, também pela classificação. Já tinha muito ingresso vendido. Você vai ver qual vai ser o nome... Gritado. Vai ter lá, o Pablo Maia vai ser homenageado, mas o nome gritado vai ser perfeito. O Dorival. Se você separar 4 jogadores do São Paulo, que eu acho que são acima da média, né? Para Arboleda, Pablo Maia, que é acima da média, vírgula, ainda é muito jovem, é possível que oscile, né? Caleri, tá? Que é impressionante, né? Ninguém pega ele, ninguém marca ele, né? É impossível marcar, e na hora da falta... Eu estava na tribuna de imprensa e falei, o Caleri vai fazer o gol, ninguém vai marcar o Caleri. Ele estava atrás dos altos, Exatamente, ele estava atrás de todo mundo, ele fez o gol sozinho, né? Ele tem um senso, ele tem uma força física, ele tira o zagueiro da jogada, né? Ele é um... Você que é centroavante corajoso, que não tem medo de pancada. Ele é um jogador diferente. E eu talvez seja cancelado agora pelos torcedores do São Paulo, acho que o outro diferente é o Nestor, para mim. Se bem aproveitado, a torcida não gosta, mas eu já disse que para mim o Nestor seria um quarto homem de meio campo perfeito, sabe, com liberdade, vai para a direita, vai para a esquerda, apoia os lados em que o São Paulo está com o time em que ele veste a camisa, está com dificuldade, entendeu? Eu faria isso. Sei que o torcedor do São Paulo... Eu estou um pouco com você. Ontem, por exemplo, o Nestor, ele clareou umas 3-4 vezes... Contra-ataques para o São Paulo fazer o gol. E quem marcou o Veiga foi o Alisson. Outra partidaça. E assim, e aí, quando que o Alisson foi marcador de meio de campo? Porque o Dorival não é só o dia a dia, o convívio, o bom dia. É também solução inesperada, Tati. Sim. E até falar um pouco sobre isso. Porque ele está falando, porque o São Paulo, porque o elenco é limitado e tudo mais. Aí, enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui. O São Paulo não tem tantos jogadores que são abaixo da crítica. Bom, vamos pensar. O Palmeiras tem quem? O Palmeiras tem o Dudu, tem o Rafael Veiga, tem o Zé Rafael, tem o Gustavo Gomes e o Everton. Rony. E o Rony. Não, o Rony acho que é uma outra categoria, mas jogadores muito bons são esses. Tá.
Tecnicamente, isso. Jogadores, cara, esses caras são realmente bons. Caras que seriam provavelmente titulares em qualquer time. São esses. Menos do Flamengo. Menos do Flamengo. São esses 5. Não sei se eu esqueci alguém. Mas esses aí, eu acho que esses aí... No Flamengo, você tinha o Danilo e o Scarpa, né? Então tá. Então esses 5 caras... Eram 7 mais o Rony. Então, são esses 5 caras no Palmeiras. O São Paulo, vamos lá, o São Paulo tem alguns caras. Tem o Arboleda, que é um jogadoraço. Tem o Caleri, que você acabou de falar. Tem o Caio Paulista, que tá jogando bastante. Tem o Rafinha, que é um cara veterano, mas bem importante, assim, um jogador com tudo isso. Aqui eu já falei 4. Não é igual ao Palmeiras, não é igual ao Palmeiras, não é igual ao Flamengo, não é igual ao Flamengo. Não, acho que... Mas não é muito abaixo dos outros, é isso que eu quero dizer. O que também tem outro detalhe. E aí você detalhe. pega alguns caras que estão jogando. O Gabriel Neves está jogando, o Pablo Maia. Não é detalhe, mas tem uma coisa que é fundamental aí. Tem a bola que o Rafinha chuta quando o São Paulo era melhor, no Morumbi, bate na cabeça do Luan e entra. Momenses. Que é aquilo que o Dorival vai ter que fazer quando este São Paulo tomar 1-0 e tiver que virar. Mas o Tomás fez ontem. Não. Ontem o cara foi cruzar, a bola entrou direto. Ontem você também tinha a prerrogativa de ir para os pênaltis. O São Paulo estava tranquilo em campo. Né? Sim. Então, num outro mata-mata, agora, com este olhar de que ele, contra o América, nem vou dizer, mas contra o Corinthians é favorito, pelo momento do Corinthians, né? Nem pelo time, se pegar o time titular, vai dar briga. Vai ser legal a gente fazer um cara a cara aqui. Agora já tem um clássico diante de um Santos que tenta embalar no Campeonato Brasileiro para sair lá de baixo, e o São Paulo também precisa reagir no Campeonato Brasileiro, precisa voltar a vencer, né? Empatou no fim de semana com o Red Bull Bragantino, mas o São Paulo precisa dos 3 pontos para se manter ali perto do G6. Como que você imagina que vai ser a postura do São Paulo nesse clássico? Um jogo muito importante, Zé. Eu acho que o São Paulo não vai abrir mão do jogo, não vai entrar com o time totalmente em reserva, como fez, por exemplo, contra o Bragantino. O Dorival, até numa das perguntas, aquela bem grande que o Edu comentou na entrevista coletiva de ontem, acho que ele vai dar uma mesclada, vai segurar quem teve um jogo de maior intensidade. Já não vai ter o Gabriel Neves, que é um desfalque, já tem os desfalques dele na zaga. Então, assim, vai ser um São Paulo modelado, vai ser um São Paulo mexido ali nas principais posições, mas eu acredito no time misto para jogar esse jogo contra o Santos, jogo domingo, 4 da tarde, jogo de transmissão da Globo, inclusive, que o Santos está vindo numa retomada, ganhou do Goiás, é uma vitória que dá confiança, apesar do jeito que foi, nos acréscimos, um jogo difícil, mas é o Santos retomando ali, tendo uma semana de trabalho. A gente sabe que no futebol faz muita diferença ter uma semana de trabalho, então o Santos chega com uma semana inteira ali de acerto que o Paulo Turra pode fazer no time. Acho que vai ser um jogo duro, São Paulo remexido, mas uma vitória muito importante no Morumbi lotado. E você, Edu, o que você imagina que São Paulo possa ter de alguma novidade, se é que possa ter alguma novidade nesse clássico, e se também a presença maciça do público, né, de mais de 50 mil pessoas, pode impedir qualquer tipo de relaxamento, a gente poderia dizer assim, né, porque é normal baixar um pouco a guarda depois de uma partida como foi a partida de quinta-feira, mas a presença maciça de público acho que vai impedir que o São Paulo cometa qualquer deslize nesse sentido na preparação para o jogo, né? Não, total, Zé, e assim, 52 mil pessoas... vai lotar, com certeza, acho que pode até bater o recorde do São Paulo, quem sabe, do campeonato, né? Que aí vai ter que passar pelo público do jogo contra o Flamengo. Eu vou até confirmar aqui para a galera, para ter a informação correta. Flamengo e Cruzeiro, 61 mil pessoas em 94. Difícil chegar aos 60. São Paulo não chegou aos 60 esse ano, se eu não estou enganado. O máximo acho que foi 57, né? Então, assim... contra o Vasco. Então, pode ser o maior público. Acredito que vai passar os 57 mil do Vasco. E o São Paulo é muito importante esse jogo para a tabela do Brasileirão. Um amigo meu aqui, mas não temos dúvidas, até pelo que a gente ouve, que é um clássico que é tratado com muita seriedade, também com uma prioridade, né? Esse duelo contra o Santos. Afinal, o São Paulo entra, né, começa a rodada fora do G6, né? O São Paulo atualmente é o 8º colocado do Brasileirão com 22 pontos, óbvio que a distância é muito curta, né? O time está só 2 pontos atrás do Bragantino, que fecha o G6, então uma vitória é considerada fundamental pela comissão técnica, pelo elenco, para deixar o São Paulo ali na briga, porque o São Paulo está cumprindo seus objetivos nas competições desse segundo semestre, né? Se o São Paulo ficou se a gente pode considerar o Campeonato Paulista do São Paulo muito abaixo do que a equipe esperava, né? Havia um planejamento até de chegar à decisão. São Paulo caiu ainda nas quartas de final para Água Santa. Na Copa do Brasil, São Paulo já ultrapassou sua própria expectativa, né? Chegando à semifinal. Havia uma previsão de chegar às quartas de final, né? Segundo a previsão orçamentária. Aliás, a classificação contra o Palmeiras rendeu mais 9 milhões de premiação ao São Paulo. São Paulo já está se aproximando da casa dos 20 milhões de premiação somente na Copa do Brasil. Na Copa Sul-Americana, o time, inclusive, está folgando, né? Inclusive, essa folga
vai render essa semana livre de trabalho pro Dorival Júnior, né, já que São Paulo avançou direto para as oitavas de final e vai pegar ou Independiente Medellín ou São Lourenço, né, no duelo de oitavas. O São Lourenço venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0. E no Campeonato Brasileiro, São Paulo tá brigando por vaga na Libertadores, que era o que a diretoria havia planejado para esta temporada. Para fechar o vídeo, bora te atualizar sobre São Paulo, Cruzeiro e Santos interessados em Vietto. O meio atacante argentino, Luciano Vietto, vocês conhecem, né? Ele surgiu no Racing da Argentina, passou por Vila Real, Sevilha, Atlético de Madrid, também jogou no Sporting de Portugal, até que se mudou em 2019 para o Al Hilal. Chegou a disputar Mundial de Clubes, bom jogador, meio atacante, com aquela característica de camisa 10, bem ao estilo argentino. Última temporada de bons números, 29 jogos, 8 gols e 2 assistências. O Vietto deixou o Al Hilal, está livre no mercado para escolher seu clube, até por isso, de acordo com o jornalista argentino César Luiz Merlo, foi procurado pelo São Paulo, pelo Cruzeiro e pelo Santos. Os clubes perguntaram, tentaram entender as condições do negócio e ouviram do Vietto que a intenção é voltar para o futebol europeu. Se não rolar negócio por lá, aí sim ele vai estar disposto a abrir conversas com clubes brasileiros. A grande preocupação dos times daqui é que a nossa janela se encerra em 2 de agosto. Então não há muito tempo para esse tipo de discussão. O São Paulo vê a chance como muito pequena, jogador caro. Ainda que esteja livre, ele vai ter uma pedida salarial bem acima do teto hoje do São Paulo, que é praticado em algo na casa dos R$800 mil por mês. Então, pessoal, falando do clássico hoje, a escalação deve ser Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista no meio, Luan, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato. No ataque, Luciano e Caleri. Paulo Maia não voltou pelos problemas pessoais que a gente já conhece. Gabriel Neves com 2 costelas fraturadas. Após esse jogo aí, o São Paulo vai ter um hiato, uma parada por uma semana. E aí na semana seguinte pega o Cuiabá fora, aí já deve ser um mistão, se não reserva, porque aí já vem o primeiro confronto pelas semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, isso mesmo, né? Esperemos aí que possamos aí quebrar o último dos tabus aí e vencer lá no galinheiro lá deles. Então, falando mais aí de São Paulo vem com moral, né? Esperemos aí que faça mais um bom jogo e aproveite aí para pontuar, porque se conseguir a vitória, possivelmente entra no G6 e é importante aí para ficar perto ali daquele bloco Libertadores, ainda que vença a Sul-Americana e a Copa do Brasil, garanta a vaga Libertadores, é bom também fazer um bom campeonato brasileiro, né? Então é isso, a expectativa é grande para o jogo de hoje, às 4 da tarde, transmissão aí pela Globo, para quem quiser saber. E ficar de olho aí, como é que vai vir o São Paulo aí, mas assim, eu acho que não vai ser um jogo frio não, no sentido que vai ter muita torcida, vai ter muito apoio, acho que os jogadores vão entrar com muita vontade aí para obter mais uma vitória no Brasileiro. O São Paulo que vem de um empate contra o Bragantino, com aquele time reserva, o Bragantino que ontem perdeu para o Botafogo. Então assim, é um campeonato aí que acaba, por enquanto, o Botafogo aí disparado na ponta, sem perspectivas de diminuir. Então o São Paulo tem que estar brigando ali pelo bloco da frente e que se demore, quem sabe, buscar algo mais, né? Mas o mais importante é ver o São Paulo aí nas 3 frentes, jogando bom futebol. Eu como torcedor satisfeito, não esperava, né? A gente fazia aquele previsão dos 45 pontos. A galera aí fez uma entrevista, cara, que dá orgulho de ter um cara como esse vestindo a camisa do São Paulo. Gostaria que todos os jogadores que vestissem o São Paulo pensassem como ele. E o cara respeita a camisa, ele corre, ele veste a camisa, literalmente é isso, né? E é legal as declarações dele, é um profissional à parte do que a gente tem visto, né? Ele faz de tudo para estar nos jogos decisivos, o cara se mata em campo, literalmente, né? E hoje não vai ser diferente, deve estar aí em campo para o jogo contra o Santos, né? E esperamos aí, quem sabe, o gol do Caleri, né? Dessa vez sem anulação do VAR. Aí, falando de São Paulo, relação ao Vietto, né? Esse jogador argentino aí, meia. Gente, tem que vir para baixo do teto, 0,800, querendo vir muito pro São Paulo. Senão, meu amigo, esquece. É o que o Arnaldo falou, né? O São Paulo tem um elenco grande. O problema é o DM, né? Que não devolve ninguém. Agora tem devolvido com alguma frequência, né? Você já vê a Alisson no banco, o Wellington deve voltar pro banco, você já tem o Pato no banco, você deve ter a volta agora do Moreira também nos próximas partidas. O Ferrarese tá voltando a treinar, então possivelmente meados de agosto, mais pro fim de setembro, já deve começar a ser relacionado. Então aí você consegue ter uma diminuição boa da quantidade de jogadores que estavam no DM, e aí você consegue ter mais possibilidades, e é o que foi dito. São Paulo não tem nenhum craque, não é o Dorival que pegou o Santos com Ganso e Neymar, não é o Dorival que pegou o Atlético Mágico do Flamengo, mas é um time coletivamente forte, e que a diferença de reserva para titular, tirando ali o Caleri e o Arboleda, por exemplo, não tem grandes diferenças. Então assim, o São Paulo não sente muito nas trocas. E os que têm entrado bem. Então assim,
esperemos que esse time coletivo aí consiga aí bons resultados. Mas lembrando que todos os times de São Paulo campeões tinham um aspecto coletivo muito forte. Acho que o coletivo é fundamental, né? Então, quem sabe? Se demora, a gente abocanha, né? E o pessoal já tá preocupado, a verdade é essa. E o São Paulo sim entra como favorito pela semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo tenha problemas em confrontos diretos contra o Corinthians, mas quem vê o São Paulo jogar, quem vê o Corinthians jogar, aí o Corinthians tem melhorado um pouco, agora tem esse meio argentino que entrou e jogou bem contra o América. Mas, assim, acho que o São Paulo tem que mostrar que essa camisa também tem peso. E acabou essa fase de coitadinho, tomara que tenha acabado. E esse ano aí a gente possa, como o Caleri falou, erguer mais uma taça para a nossa histórica galeria de museu aí de vários títulos, Tri Libertadores, Tri Mundial e assim por diante. Então é isso, pessoal. A expectativa é grande para o jogo de hoje, até pelo futebol que o São Paulo tem apresentado recentemente. Mais uma vitória, quem sabe, aí pelo Brasileirão, para a gente poder continuar numa boa caminhada no Brasileiro e continuar essa boa sequência que tem nos deixado hiper, mega, super animados, tá bom? Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Palpite pro jogo de hoje, 4-0 São Paulo, na humildade. Então é isso, um ótimo domingo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.